A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André e este aqui é o Clube da Teologia, nosso canal de estudos em apoio à Escola Bíblica Dominical. Ligado aí ao nosso blog, o Clube da Teologia, tá? Nosso blog aí de estudos, né, de interpretação bíblica para a Escola Bíblica Dominical. Amém? Bom, então aqui nós estamos mais um vídeo, né, para a lição de número 5 da revista da CPAD. Tá? Essa lição é para ser ministrada em 31 de outubro, próximo domingo, tá? 31 de outubro, né? O dia da Reforma Protestante. E aí você, professor, pode aí fazer alusão, né, a esta data importantíssima, a data referente à Reforma Protestante, a comemoração, tá bom? Então faça isso aí com a sua classe, movimente aí a escola dominical. Tá? Bom, então o tema dessa lição, né, a lição de número 5 da revista da CPAD, quarto trimestre de 2021, tá? O tema dela é Jesus Cristo e este crucificado. Tá? Então aí vamos imediatamente à lição. Na introdução, eu faço destaques aí, tá? Para a escola bíblica, para o estudo, tá bom? Para você ensinar os alunos, né? A ser assim o preferir. Destaquei essa parte onde diz que Paulo descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto. Né? Então quer dizer que Paulo ele descobre sobre quem era o Jesus crucificado, o Cristo crucificado. Ele descobre a verdade sobre isso, né? E o Cristo ressurreto, né? Então quando ele descobre isso aí passa a ser a mensagem da vida dele, ele passa a repassar essa mensagem, tá bom? Quer dizer, todo aquele que descobre, né, descobre a mensagem do Evangelho, quem é Jesus crucificado, o significado da crucificação, o significado da sua ressurreição. Quando a pessoa descobre isso aí, o bom senso, né, a ordem para ela é repassar essa mensagem. Tá? Essa mensagem só tem efeito no mundo se nós a repassarmos ao mundo. Né? Se você detém a mensagem e guardar para você, não tem efeito nenhum, né, somente na sua vida, e isso aí não é projeto de Deus. O projeto de Deus é que cada crente seja um canal de divulgação da sua mensagem. Porque o propósito do coração de Deus é alcançar almas, tá? Bom, continuando então, né, tem aí separa o outro destaque que diz assim o crucificado foi sua mensagem central, né? Então o crucificado, se referindo a Jesus Cristo, foi a mensagem central da vida de Paulo, do ministério do apóstolo Paulo, né? E de fato essa é a mensagem central da igreja. Tá? Não foi um capricho do apóstolo Paulo, ele foi diferenciado por causa disso, não. É porque a mensagem central do Evangelho, o Cristo crucificado, essa deve ser a mensagem da igreja. E de fato, a igreja só cresceu por causa dessa mensagem. É a mensagem que tem poder, né? A mensagem que edifica e que transforma é essa, o Cristo crucificado. Tá? O Jesus histórico é uma mensagem que não tem poder, né? É somente um conhecimento de história, né? Quem foi Jesus e tudo. Agora, a mensagem que tem poder é a mensagem do Cristo crucificado, a obra que ele fez naquela cruz. Isso é que tem poder. Isso é que nos dá a libertação, né? Foi isso que pagou a nossa dívida, amém? Tá? Então, os irmãos pensem nisso, né? Professora, passe aos alunos. Continuando então, primeiro tópico, o tema desse tópico é a centralidade da pregação de Paulo, né? Então vai falar qual era o tema central. E aqui no subtópico 1, tá assim, tem o título: O Ministério da Pregação e o Cristo Crucificado. Separei a parte que diz aí, ó, suas cartas lançaram os fundamentos das doutrinas cristãs, né? Cristãs, no caso. Aí, sobre isso eu escrevi o seguinte: ao final do primeiro século, o apóstolo Paulo era reconhecido como líder da teologia da igreja. Né? Ele era reconhecidamente o líder da teologia da igreja. Até o próprio apóstolo Pedro, que era o líder espiritual da igreja, ele chancelou,
né, a doutrina do apóstolo Paulo, as cartas, né, isso aí está lá em 2 Pedro 3,15, aonde ele fala assim, ó, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Lembrando que Pedro, ele havia sido repreendido por Paulo numa certa ocasião, como Paulo registra, né, em suas cartas. Pedro havia sido repreendido. E a gente vê que aquele episódio, ele não interferiu na mensagem do evangelho. Ele não interferiu na verdade. Pedro, ele não fez politicagem, né, porque ele não levou Paulo como um desafeto. Ele chama de nosso amado irmão Paulo, olha só. Né? Então a gente vê que o mais importante, tanto para Pedro como para Paulo e para os apóstolos, era que a mensagem do evangelho fosse divulgada. E isso nós temos que tomar como ensinamento para a nossa vida, tá? Nas nossas igrejas. Não pode haver politicagens no evangelho, nem rixas, nem rancores. O que é importante no evangelho é a mensagem do Cristo crucificado ser passada adiante. Amém? Bom, eu separei também a parte que diz aí, para pregar o evangelho sem se opor aos ensinos dos outros apóstolos, né? Isso aqui foi sobre Paulo, né? Aqui é o seguinte, sobre isso eu escrevo que todo o Novo Testamento está em concordância, né? Ele está de acordo, em harmonia, tá? Um livro, uma carta no Novo Testamento ela não vai de contra a outra carta, ela não dá uma ideia de oposição a outro ensinamento, tá? Está tudo em concordância. Houveram livros, né, ali quando foi separado o cânon bíblico, né, houveram livros que eles não eram canônicos, não foram considerados canônicos, né? Não foram considerados inspiração do Espírito Santo, inclusive livros escritos, né, cartas escritas na época. Por que eles não foram considerados? Porque eles não estavam em concordância, não estavam em harmonia. E a palavra de Deus, ela está em harmonia. Tanto o Antigo como o Novo Testamento, os livros do Antigo entre si, os livros do Novo Testamento junto com os do Antigo Testamento, todos estão em concordância. Amém? Porque o reino de Deus é um reino concordante, é um reino organizado, né? Continuando, no subtópico 2, a palavra da cruz é a loucura da pregação, né? Nessa parte aí, eu separei aí como destaque, a execução romana podia ser um instrumento pelo qual a salvação... A execução romana podia ser um instrumento pelo qual a salvação de pecadores fosse consumada, era tolice. Então, quer dizer, a ideia de que a execução romana fosse um instrumento, né, pela qual a salvação de pecadores fosse consumada, aquilo era uma tolice, era considerado uma tolice, né? E de fato, né, eu escrevo sobre isso, que de fato a execução romana ela era muito vergonhosa. Ela era um espetáculo horrendo, onde a pessoa era obrigada a caminhar nu na chamada Via Crucis, né? E caminhava nu pela cidade, sendo açoitado, né? Apedrejado, cuspido, e ali depois eles eram crucificados, pendurados em um local público, né? Uma avenida de entrada ou saída pela cidade, né? Para que todos pudessem ver. A ideia romana era que todos pudessem ver o que acontece quando alguém desafiava o Estado, né, romano, desafiava o Império. E aquilo ali era para ser um exemplo, né, para que pessoas que fossem rebeldes se desanimassem do seu movimento rebelde, né? Então, aquilo ali era uma vergonha. Então, para os judeus da época, considerar que aquela execução romana fosse um ato de salvação, né, das vidas, como era a proposta do evangelho, para eles aquilo era loucura. Por isso que Paulo chama de loucura da cruz, né? Fala que a pregação do evangelho era loucura para os judeus e para os gentios, né? Bom, continuando, né, sobre isso daí, tem também, separei a parte que diz aí, nesse sentido, a cruz de Cristo não produzia atração, mas rejeição, né? Isso aí foi verdade, isso aí foi profetizado pelo profeta Isaías.
Aonde foi profetizado? Isaías 53, né? Isaías 53, pode ficar até como uma pergunta para a classe, né? Pergunta aí para a classe, aonde está profetizado que a crucificação traria rejeição, né? Aonde que está profetizado isso? Então, nas palavras do profeta Isaías, lá no capítulo 53, ele fala, né? Separei até um texto para colocar aí, esse texto é de Isaías 53, 2, que ele fala assim, ó, porque foi subindo como um renovo perante eles, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza, nem formosura, e olhávamos para ele, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Tá? Isaías 53, 2, olha só que coisa tremenda. Tá? Então aí já foi profetizado lá atrás de que a cruz traria rejeição. Né? Isso é muito interessante, é uma confirmação do Antigo Testamento. Continuando aí, no tópico 3, no subtópico 3, tem como título Para os Judeus e Gregos. Né? Separei como destaque essa parte que diz aí, ó, enquanto os judeus queriam sinais físicos, milagres visíveis, né? E aí sobre isso eu escrevo que havia de fato, né? Ocorriam milagres, sinais, né? Prodígios, maravilhas, mas na verdade eles convertiam poucas pessoas ali nas cidades onde Paulo passava, exatamente por causa da mensagem da cruz, que era uma loucura para eles, né? Então tinha os sinais, mas a mensagem ela não coadunava, né, com isso. Para eles era como uma loucura, né? Para o judeu, todo aquele que fosse pendurado no madeiro era maldito, né? Como o Antigo Testamento mencionava, né? Eles não entendiam isso daí. E aí Paulo entendeu, claro, e por isso virou a mensagem central do Evangelho para Paulo. Amém? Bom, mas Jerusalém teve muitas conversões? Exatamente. Jerusalém foi uma concentração muito grande, porque os milagres foram muito poderosos, muito mais, a quantidade de sinais e prodígios foram muito grandes, muito extensas, e por isso mais pessoas se converteram, né? Por causa exatamente desses sinais. Bom, continuando aí, os gregos desejavam, separei essa parte aqui, ó, os gregos desejavam argumentos filosóficos que mostrassem a lógica da mensagem. E sobre isso eu escrevo o seguinte, né, que esses argumentos não existem, nunca existiram, né? Nunca existiram. Porque a mensagem do Evangelho, da crucificação, para se entender essa mensagem, é necessário que seja pela fé, pela ação do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode nos dar entendimento, e só pela fé a gente pode compreender. Tá? O detalhe sobre isso também é que até hoje quem busca explicação, né, para tudo no Evangelho, a pessoa acaba frustrada, a pessoa acaba não entendendo, né? E muitos se desanimam por conta disso. Tá? Continuando, né? Aí tem essa parte também que diz, ó, embora simples, a mensagem de Paulo era poderosa, tá? Aí sobre isso eu escrevo até que até hoje essa mensagem é carregada de um grande poder espiritual, né? A pregação da palavra do Cristo crucificado ainda ganha muitas almas, só que tem um detalhe, né, sobre isso, porque infelizmente alguns ministros, né, pastores, dirigentes, eles não têm a habilidade, né, para manter essas almas. Porque quando você ganha uma alma pela poderosa mensagem da pregação do Cristo crucificado, né, e essa mensagem ganha almas, você não precisa ser muito habilidoso nas palavras para ganhar almas, basta você divulgar, você tem que ser habilidoso em divulgar, ser o divulgador. Porque a ação do Espírito Santo acompanha essa mensagem e as pessoas se convertem com isso. Só que quando vem para a igreja, aqueles líderes religiosos cristãos, líderes, pastores, seus obreiros, têm que manter essas almas. Só que é um pouco difícil, né? Muitos não têm essa habilidade. Por quê? Porque eles não buscam mais a ajuda do Espírito Santo. E o Espírito Santo só trabalha com a mensagem. Se eu recebi 5 almas na minha igreja,
e essas 5 almas estão ali frequentando os cultos. Como que eu faço para manter as 5 almas? Né? Exatamente dando lugar ao Espírito Santo para trabalhar naquelas 5 vidas que estão ali. Como? Qual é a arma do Espírito Santo? Qual é a espada do Espírito Santo? O que ele usa? A palavra de Deus. Então, se você é dirigente de uma congregação, é líder de um departamento, você tem que deixar o Espírito Santo trabalhar com a arma dele, que é a palavra. Então, o seu papel, o meu papel, é divulgar a palavra, ensinar a palavra, dar cultos de estudo, ensinamento, não deixar eles à mercê somente da pregação, porque as pregações, elas são muitas vezes tendenciosas, muitas pregações são produto da mente humana, né? Alguns pregadores estão ali buscando fama, pregando somente o que as igrejas querem ouvir, para eles terem agendas, então muitas vezes não produz o ensinamento necessário. Tá? Então você, ministro, pegou aí esse ensinamento importantíssimo. Para que eu mantenha essas almas, eu tenho que deixar o Espírito Santo trabalhar. E para que o Espírito Santo trabalhe, eu tenho que dar ao Espírito Santo a sua ferramenta de trabalho, que é o ensino, que é a palavra. Pelo ensino da palavra, nós temos que passar para essas almas. Amém? Continuando, vamos para o próximo tópico. E nesse tópico aí tem como título Expressões-chave na doutrina de Paulo. Bom, aqui expressões-chave na doutrina de Paulo, temos aí 3, né, pelo menos, né, isso? 3, ó, Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Vamos ver aqui Evangelho de Cristo, primeiro subtópico, e separei a parte que diz aí, ó, significa boa nova, boa notícia, que se leva às pessoas, né? Esse é o significado de evangelho. Bom, aí sobre isso eu escrevo que a ideia é que o evangelho leva uma palavra de esperança para as pessoas, né? Tanto aí sobre isso aí também eu escrevo que ele é melhor aceito por aqueles que estão em aflição. Por isso existem muitas igrejas em locais humildes, locais pobres, né? E muitos inimigos do evangelho pegam isso daí, essa informação, essa realidade, e eles ficam falando que os líderes se aproveitam. Existem muitas igrejas em locais pobres porque os líderes cristãos, né, os crentes, eles se aproveitam, pastores, né, se aproveitam das pessoas humildes, né, pregando ali para ganhar dinheiro em cima deles, tá? E isso aí é tudo mentira, é uma falsa visão, porque a realidade é o seguinte: por que existem muitas igrejas em locais humildes e pobres? É exatamente por causa da demanda. As pessoas mais humildes, mais pobres, mais sofridas, elas estão buscando um alento espiritual. Tá? Lá há necessidade. Qualquer pastor aí sabe o que eu estou falando. Você monta uma igreja em um local rico, um local, né, onde tem pessoas mais abastadas financeiramente. As igrejas, muitos deles não vão à igreja. Eles não conseguem entender a necessidade, né, para a sua alma. Muita gente busca a Deus quando está no momento da calamidade. E no meio das comunidades mais humildes, mais pobres, nós temos muitas pessoas precisando. Pessoas que estão carentes, pessoas que perderam tudo, pessoas que os filhos estão nas drogas, pessoas que perderam ente queridos, pessoas que estão financeiramente destruídas, né? Pessoas que estão com o casamento acabado. Então essas pessoas estão ali, demandam a maior necessidade, tá? Por isso existem muitas igrejas em locais pobres, é pela demanda, né? Continuando, vamos separei aí, não, vamos para o próximo aí, que é o Cristo, Cristo ressurreto. Outra expressão chave, eu pulei o 2, né, o Cristo crucificado, falamos bastante sobre ele, tá? Você, né, liberdade total para ministrar mais sobre esse assunto. E o 3, a terceira palavra-chave aí do ministério apostólico, é o Cristo ressurreto, tá? Aqui separei essa parte que diz: sem a ressurreição, a cruz não teria sentido, né? E aí é o seguinte, né? Sobre isso aí eu escrevi que a nossa esperança é no Filho de Deus. Para os judeus a esperança era o Messias, né? E se Jesus não tivesse ressuscitado, ele não seria para nós o Filho de Deus,
porque não haveria lógica o Filho de Deus ser derrotado pela morte, né? E também não seria o Messias, porque para o judeu também não haveria lógica o Messias ser derrotado pela morte, né? Então, nós entendemos que a ressurreição é a comprovação de que o nosso Senhor Jesus é o Filho de Deus. Bom, e o detalhe, aí eu até coloco o seguinte: se alguém descobrisse uma ossada hoje, e por um motivo qualquer, uma pesquisa qualquer lá, uma comprovação científica, comprovasse que aquilo ali, que aquela ossada fosse de Jesus, né, realmente, o evangelho estaria acabado no mundo. Estaria completamente acabado. Não haveria razão de ser do evangelho, porque nós pregamos a Jesus crucificado, e a obra o que dá esperança ao coração das pessoas é saber que o Filho de Deus morreu pelos nossos pecados, né? Agora, obviamente, né, graças a Deus, né, obviamente, ele não existe nenhuma ossada de Jesus, porque ele ressuscitou e está à destra do poder de Deus, amém? À destra do trono, né, ali na direita do Pai. Bom, continuando, tá? Vamos para o tópico 3. O tópico 3, o título é Os Efeitos da Mensagem da Cruz. E aí no subtópico 1, o título é Uma Vida no Poder de Deus. Separei a parte que diz aí, ó: por isso devemos esperar a manifestação do poder ativo de Deus em nossa vida. Ou seja, sobre isso eu escrevo assim, ó: quer dizer que quem prega a mensagem pode esperar de Deus uma manifestação de sinais. Quer dizer, se você é um divulgador da mensagem do Evangelho, nem que seja para os seus vizinhos, nem que seja, né, no seu local de trabalho, você pode esperar com toda certeza que Deus vai fazer sinais de maravilhas na sua vida. Deus vai fazer, porque Deus ele tem compromisso com a pregação do Evangelho. E a partir do momento que alguém prega o Evangelho, Deus mesmo dá a chancela dele, né, o selo dele de que aquela pregação é verdadeira. E como que isso vai ser possível se não acontecer sinais na sua vida, né? Então Deus ele vai fazendo essas maravilhas de sinais, e não só para quem prega, e para quem ouve também, porque o que ouve, ele recebe uma palavra, por exemplo, sobre a crucificação, sobre a ressurreição, e aquela palavra gera dentro dele, né? O Espírito Santo trabalha naquele coração, e você vê depois aquela pessoa sendo transformada, né? Continuando, então, amém? Continuando aqui, tem uma parte interessante, ó. Separei essa parte também que diz aí, ó: os milagres da salvação, cura e libertação devem acompanhar a nossa vida no serviço do reino, tá? Sobre isso daí, foi o próprio Senhor Jesus que falou, né? Olha o que Jesus falou em Marcos 16, 17, diz assim, ó: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Marcos 16, 17. Né? Fala que os sinais vão seguindo aos que creem. E aqui é importante salientar o seguinte: a ideia era de Cristo ali era que os sinais iriam seguindo conforme o evangelho ia sendo pregado. Essa é a realidade. Os sinais vão seguindo conforme o evangelho vão sendo pregado, conforme as pessoas vão ouvindo, conforme eles vão crendo, aí os sinais vão acontecendo. Essa é a ideia, né? Porque a ideia de haver milagres é exatamente para que a pregação do evangelho seja dada continuidade. O Espírito Santo que opera sinais, né? Que é o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, opera sinais, maravilhas, línguas estranhas, dons de cura, dom da fé. Tudo aquilo ali só existe por um motivo, por causa da pregação do Evangelho. Então aqui tem um alerta, que eu não botei no blog, lá não escrevi, mas eu vou dar aqui o alerta, para você que está vendo o vídeo aí, saber de primeira mão. O alerta é que se em algum momento a igreja parar de pregar o Evangelho, você tem uma congregação pequena aí, que seja, e você não pregar o Evangelho às pessoas, não levar esse Evangelho ao mundo, não haverá sinais de maravilhas e prodígios na sua congregação. Por quê? Porque você não está com compromisso com Deus, que é de pregar o Evangelho às pessoas. Essa aí é a realidade, é a verdade, tá bom? Bom, continuando aí, né, separei também, vamos para o subtópico 2, uma vida de humildade,
aí separei essa parte que diz aqui, ó, reconhecer a nossa miséria. Bom, aqui fala sobre a cruz, né? A sabedoria da cruz, eu escrevo sobre isso o seguinte: a sabedoria da cruz faz isso para conosco. O que a sabedoria da cruz faz? A gente reconhecer a nossa miséria, né? Ó, porque pela sabedoria da cruz nós entendemos que somos dependentes de Deus. Nós entendemos que não adianta recurso financeiro, você pode ser cheio de dinheiro, mas quando vem uma doença crônica você perde tudo. Então a gente só está vivo pela misericórdia de Deus. A gente só está aqui porque Deus permite. Só a sabedoria da cruz nos ensina isso. Nós só estamos de pé por causa da misericórdia de Deus. Tem pessoas muito endinheiradas, pessoas muito abastadas financeiramente, que quando vai para um leito de hospital, aquele dinheiro todo não tem diferença, não tem significado algum para ela, né? Muitos perdem tudo, tá? Eles desejariam tudo, dariam tudo pela sua saúde, né? A gente sabe aí, ó, com essa pandemia que veio, a Covid, né? Muitos ricos morreram, juntamente com pobres, e todos foram para um lugar onde não há diferença entre ricos e pobres, que é o cemitério, tá? Então, a gente tem que entender que é só a misericórdia de Deus para nos manter vivos. Isso aí, a sabedoria da cruz nos ensina. Amém? Glória a Deus por isso. No tópico 3, no subtópico 3, né, o título é Uma Vida na Dependência do Espírito, tá? Aí eu separei a parte que diz: por isso as Escrituras nos estimulam a jamais depender ou confiar em nós mesmos, né? Sobre isso eu escrevi o seguinte: é por isso que muitos ricos e pessoas de autoridade têm grande dificuldade em reconhecer Jesus como Salvador, né? Por quê? Porque eles têm a ilusão de que eles não precisam, né? Por que eles têm essa ilusão? Olha o Evangelho. Quem mais aceita a mensagem do Evangelho? Os que estão em calamidade. Isso aí é fato, né? Por isso tem muitas igrejas em locais humildes, porque as pessoas que estão em grande calamidade, elas recorrem à religião, recorrem a Deus, e aí eles têm uma tendência maior de receber o Evangelho. E muitos ricos, por não passarem por muitas dessas calamidades, né, eles conseguirem sobressair inicialmente ali, né? Claro que se a doença for muito terrível ou o problema for muito grande, nem o dinheiro deles vai adiantar, mas por eles acreditarem que o recurso financeiro deles pode suprir eles em tudo, eles acabam não recebendo a Jesus, não recebendo o Evangelho, né? Isso aí é uma realidade. Mas aqui vai falar sobre uma atuação do Espírito, né? Vamos ver aqui, ó, no próximo, separei a parte que diz aí, ó, o Espírito nos faz agir, ter criatividade e fazer as coisas de modo que glorifiquem a Deus. Então aqui sobre isso eu escrevi que o Espírito Santo é quem faz o ser humano crescer em graça e em conhecimento, faz ele reconhecer, né, ele alcançar a maturidade necessária. Que maturidade é essa? A maturidade de eu saber que eu preciso de Deus o tempo todo, que eu preciso de Jesus. Essa é a maturidade. E não só buscar Jesus quando eu estou na calamidade, quando eu estou com problemas, quando eu estou no aperto. Se eu buscar Jesus só quando eu estou no aperto, eu não adquiri maturidade. E o detalhe é que tem crente dentro da igreja que toma ceia e tudo, que ele só está muitas vezes na presença de Deus porque ele está passando uma dificuldade. Porque muitos desses crentes são uma grande realidade, quando ele sai daquele problema, daquela dificuldade, né? Quando ele sai, ele resolve, né, aquela situação financeira dele, aquele problema na família, muitos deles deixam o Evangelho, muitos deles acabam saindo da presença de Deus. São os crentes movidos à adversidade. Mas o Espírito Santo, ele nos ensina a ter maturidade, a buscar a Deus a tempo e a fora de tempo, né? Esse é o grande ensinamento do Espírito Santo. Para a gente ter isso na nossa vida, essa noção, temos que deixar o Espírito Santo agir em nós, ter relacionamento com o Espírito Santo. Isso aí é o que eu escrevo ali no estudo, né? Ter relacionamento com o Espírito Santo. Amém?
Tá? Vai ficar aqui na descrição desse vídeo aí o link para essa lição que eu coloquei lá no blog Clube da Teologia, e também para o subsídio que eu coloquei, o subsídio que eu botei lá no blog também, tá? São 2 links, e também o link para a aquisição do meu livro, né? O livro O Maior Milagre de Jesus, que está à venda em livrarias de todo o país, tá bom? Na conclusão, vamos fechando aqui já, a conclusão, separei a parte que diz aí, ó, cura e liberta o pecador, ao mesmo tempo que nos revela uma vida de poder de Deus, né? Isso aqui é a mensagem da cruz, e aí eu escrevi sobre isso o seguinte: a mensagem da cruz já tirou muitas pessoas das drogas, já restaurou casamentos, já reatou amizades, tudo isso aí eu coloquei no nosso estudo aí lá no blog, que isso são fatos do que a mensagem da cruz já fez. E acima de tudo isso, não só isso, ela também salvou vidas, levando vidas ao encontro de Cristo, levando para próximo de Deus, né? Regenerou pessoas que eram terríveis, e aí a mensagem da cruz transformou essas pessoas, tá? Isso aí são fatos, e contra esses fatos não tem argumento nenhum, né? Não tem argumento contra isso. Então a nossa vida é um milagre anunciado ao mundo, tá? Isso aqui é um estudo para passarmos aí aos nossos alunos, e que cada aluno seja esse milagre de Deus aí para o mundo, amém? Então faça aí a sua revisão, elabore aí as suas perguntas, né? Corrija o questionário que está na revista, e aí você vai cada vez mais melhorando a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Deixa aqui esse estudo aqui, tá? Aí no nosso blog, o Clube da Teologia, e no nosso canal aí. Um bom dia a todos e uma excelente aula dominical na paz do Senhor Jesus Cristo.